muitos anos depois, 1921, que ela faleceu. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir uma salva de palmas e um Viva a Princesa Isabel! Viva! Viva a Princesa Isabel! Viva! Viva a primeira imperadora do Brasil! Viva! Então, pessoal, sobre essa data também, o Lima Barreto publicou, naquele mesmo dia, em 1921, no dia 15, hoje ele publicou, há muitos anos, há 96 anos, ele publicou uma crônica no Diário Carioca, falando sobre a morte da Princesa Isabel e o sentimento que os brasileiros tinham com a morte dela. Ele lamentava, em 1921, ele lamentava o golpe republicano e dizia que o sentimento dos brasileiros é de um grande vazio, que a República trouxe artificialidade, falsas promessas, trouxe tudo de ruim que em 1921 já se verificava. Hoje a crônica do Lima Barreto, que pode ser baixada gratuitamente pela internet, se vocês quiserem ter acesso, basta colocar Lima Barreto 15 de novembro. Está lá a crônica brilhante do Lima Barreto. E voltando aos pronunciamentos, eu sei que vocês estão gostando, porque as pessoas têm ideias diferentes, cada um tem a sua ideia, todas elas são irmanadas, tenho certeza. Eu gostaria de chamar uma grande amiga, uma colaboradora conosco, uma pessoa que se colocou sempre à disposição de todo o nosso movimento, e a nossa amiga está com a gente. O nome dela, líder do movimento nas ruas, é Carla Zambelli. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, pessoal. Bom dia a todos. Até São Pedro nos ajudou hoje, né? Coisa boa. É um prazer estar aqui. Queria agradecer o convite e agradecer a presença de todos. Hoje é dia da República, né? E ontem, perto da meia-noite, eu pensei como que eu me colocaria aqui nessa manifestação de hoje. Eu tinha sido convidada para falar. Eu tenho falado a respeito da monarquia já tem algum tempo, desde que eu comecei a estudar o assunto. Mas enquanto formadora de opinião e principalmente porta-voz de um movimento que não nasceu monarquista, não é monarquista, eu sempre tive muito cuidado para falar a esse respeito. E eu acho que esse cuidado, ele se confunde com um pouco de covardia. Tá? Então eu me assumo um pouco covarde na hora de poder dar opinião a respeito sobre algumas coisas. Principalmente pelo fato de que quando a gente representa milhares de pessoas, a gente tem que tentar ao máximo se aproximar a tentar falar o que elas pensam também, né? Então, se nós temos hoje 570 mil seguidores, eu acho que a gente tem que tentar se aproximar do discurso desses 570 mil brasileiros que nos seguem. Mas também acho, e aí de ontem para hoje fiz essa reflexão, que mesmo sendo porta-voz de um movimento e tendo a obrigação de falar por este movimento, eu também tenho a obrigação de falar enquanto formadora de opinião a respeito do que eu penso e do que eu sinto nesses últimos 7 anos de ativismo político. Eu sou uma pessoa que nasceu na vida empresarial, né? Trabalho desde os 13 anos, fui gerente de projetos de grandes multinacionais, morei fora do Brasil. A minha vida não é política, não sou política, não sou estudiosa de ciência política, e nos últimos 7 anos tenho estudado o assunto. E tenho feito reflexões seríssimas desde que a gente começou lá em 2011 essas manifestações contra a corrupção. E no entendimento da origem da corrupção, a gente começou a perceber uma série de enganos que o Brasil cometeu durante todos esses anos, desde a proclamação da República. E, felizmente, de ontem para hoje, ontem eu lancei um artigo à meia-noite na minha página, me autodeclarando monarquista. Não tinha feito até então. Já tomei boas porradas de meia-noite até agora, e eu acho isso importante, mas eu acho que a gente precisa tomar essas porradas, nós precisamos nesses momentos nos unir para poder explicar a essas pessoas, porque eu era uma dessas pessoas que daria porrada 7 anos atrás em um formador de opinião que se autodeclarasse monarquista. Inclusive um amigo meu, quando disse que era monarquista, eu ri e disse assim: quem vai ser o rei, o Lula? Né? Esse sistema seria absolutista. Na época ele era presidente da República. E para vocês verem o quão ignorantes nós podemos ser. Então, eu faço um convite para vocês, primeiro para a gente poder pensar nas pessoas que estão no pensamento e na linha ideológica muito atrás do que a gente está, das pessoas que não conhecem história, não porque
não querem, mas porque foram ignoradas nas suas educações. Nós fomos educados para não sermos monarquistas, né? O nosso plebiscito em 93 foi todo construído para que o presidencialismo ganhasse, numa época em que ainda não tinha internet, não tinha o advento da internet, então que a gente dependia da rede aberta e que todos os monopólios da comunicação eram formados pelos defensores da presidência, do modelo presidencial de poder. Então, eu acho que começa, assim, pelo menos não nas ruas, e eu me comprometo a começar um debate com essas pessoas que, inclusive, têm me xingado de ontem para hoje, dizendo que eu não sei nada de história, que é um absurdo. E para a gente poder começar com muita paciência a conversar com essas pessoas e explicar, né, o que foi o golpe da República, quem é a família real. Eu expliquei no meu artigo o seguinte, que eu comecei detectando quais eram os problemas da nossa República, né? A falta de poder moderador, excesso de centralização de poder em cima de um presidente. Comecei a ler Dr. Ives Gandra Martins, Dr. Disseu Torrecilhas, e comecei a defender o modelo parlamentarista. A partir daí, comecei a perceber também que o modelo parlamentarista, se nós tivéssemos um chefe de Estado, o qual estivesse preocupado não com a próxima eleição, mas sim com a próxima geração, né, que é o que acontece nos países monarquistas, eu acho que nós teríamos um Brasil muito diferente hoje. E falo isso com propriedade, porque quando eu entrevistei o Dom Bertrand, uma série de coisas estavam acontecendo no meio do impeachment. Eu perguntei para ele, o impeachment estaria acontecendo se o senhor fosse o monarca, se vocês fossem os monarcas, né, o Dom Luiz, Dom Bertrand? E ele disse, com toda certeza não estaria acontecendo, porque já teria acontecido. A gente já teria deposto o presidente Dilma. Eu tenho certeza que o Congresso que nós temos hoje, que é formado por maioria de bandidos e delinquentes, não estaria agora no poder, porque nós teríamos um poder moderador que deporia todos esses bandidos e delinquentes do poder. Nós não teríamos um Supremo Tribunal Federal formado por bandidos de toga, quando na verdade naquelas 11 cadeiras nós deveríamos ter as 11 pessoas mais honradas do nosso país para defender a nossa justiça. Então, por esse monte de motivos, né, esses motivos todos, a tripartição de poderes não funcionou no nosso Brasil, na nossa República, no nosso sistema presidencialista. Acho que Montesquieu deve estar revirando no caixão uma hora dessa. Nós temos um STF que pratica ativismo judicial o tempo todo, né, se contrapondo nos poderes legislativo e não fazendo o que tem que fazer. Então ele faz o que não deve fazer e deixa de fazer o que deve fazer. E é por essas e outras que hoje eu estou processada pelo ministro Lewandowski, pelo Janot, com inquérito policial aberto na Polícia Federal, porque é assim que eles fazem. O poder que eles têm, eles usam para se manter no poder e para poder massacrar quem ousa os confrontar. E a gente não pode ter medo. Então chega de ter medo, chega de covardia. Me assumo hoje, dia 15 de novembro de 2017, monarquista, defensora da monarquia. E espero que possa ajudá-los nessa voz, que eu sei que é muito difícil, mas eu acho que nós somos muitos dentro do armário. Eu acho que a gente precisa sair do armário e acredito que atitudes como essa que eu estou fazendo hoje podem nos ajudar a trazer mais pessoas e fazer mais pessoas refletirem a respeito, para que a gente possa, em 2018, renovar o Congresso, porque com esse Congresso a gente não vai ter um sistema monarquista, a gente sabe disso. Eles jamais colocariam alguém no poder que em seguida os deporia do poder. Mas a gente pode, em 2018, renovar esse poder, transformar o nosso sistema e chamar um novo plebiscito, porque agora, com o advento da internet, talvez a gente conseguiria convencer muito mais do que 20% da população com relação a 1993. Então, muito obrigada pelo apoio de vocês. Peço que vocês nos ajudem, porque enquanto movimento a gente percebeu uma grande reação, né, na publicação que eu fiz agora à meia-noite, com falta de informação, gente. É falta de informação sobre como aconteceu, como se deu a nossa queda da República, esse golpe. E eu acho que com vocês aqui, se a gente for pouco a pouco, com informações, indo no post, né? Assim, é trabalho de formiguinha mesmo, e convencendo um a um. Então,
agradeço vocês e principalmente peço ajuda para que a gente possa fazer essas pessoas entenderem o que é uma monarquia parlamentarista. Muito obrigada. Muito obrigada, Carla. Como vocês viram, hoje foi um dia muito importante, que além do aniversário de falecimento da princesa Pessoal, Isabel, a gente sabe que vocês vão criticar bastante e eu já tive aqui o feedback de que houve bastante crítica durante o discurso. Mas antes de criticar, e eu já estive do lado de vocês criticando, tente saber um pouco o que aconteceu. Procurem a Brasil Paralelo, que tem eles fizeram uma série de vídeos explicando como aconteceu a queda da República, explicando o que foi a República. Nós fomos enganados. A nossa educação foi toda doutrinada pela esquerda. E eles querem fazer você pensar que o modelo monarquista, parlamentarista, seria o pior modelo. Mas não é. O pessoal está perguntando cadê o Luiz Felipe. Deixa eu ver se eu encontro ele. Rafael chegou já? De São Bernardo também. Grande Rafael de São Bernardo. Muito honrada com a presença de São Bernardo aqui. Eu acho que ele foi embora. De Campinas estão aqui também. Cadê Campinas? Deixa eu mostrar aqui, pessoal. Tem bastante Campinas. gente. E tem mais alguém de outro estado aí? Ou de outra cidade? A gente tem Bragança Paulista. muitos adeptos aqui já, ó. Quem mais? Mauá, que Mauá, na verdade, que Mauá. Você viu? Muito bem. Petrópolis, no Rio de Janeiro, e também representando Ele tá gravando o vídeo, deixa eu terminar de gravar o vídeo. E eles falam pra vocês. Santos, temos aqui o pessoal do Rio. Como dos movimentos conservadores e também dos movimentos judaicos cristãos, nós estamos vendo muitos católicos, protestantes e judeus que estão restaurando as suas raízes. Isso pode ter a ver também com o retorno da monarquia no Brasil? Eu acho que isso é um apelo muito maior daqueles valores fundamentais que a gente está falando. Então, os valores fundamentais são aqueles que protegem a família, protegem o cidadão, protegem a pátria, protegem a nação-estado. Tudo isso precisa ser protegido, porque você protegendo a nação-estado, protegendo o cidadão, protegendo a família, você cria um ecossistema produtivo e que vai, desse ecossistema, uma grande civilização surge. Qualquer coisa que não protege o cidadão, não protege a família, não protege a nação-estado, destrói tudo aquilo que podemos construir nesse território maravilhoso. Então, esses movimentos todos de resgate de valores fundamentais é essencial para o Brasil no século XXI. Muito obrigado, Luiz Felipe. Continue seguindo a gente nas redes sociais, Monarquia, os ciclos monárquicos de São Paulo, Minas Gerais e de todo o Brasil. Aê, beleza. Tira uma foto com o Luiz, fazer uma foto. Tira uma foto. Você tira uma foto nós três aqui? Opa, beleza. Legal, hein? Tira uma foto aqui, já. Justamente por conta dos nossos amigos Pessoal, o Luiz Felipe tá aqui. Ô Luiz, vocês estão fazendo alguma coisa não? Não. Sua foto? É que o Luiz Felipe o pessoal queria falar aqui com o Luiz. Saudações monárquicas, Dom Rafael. Ó, o Dom Pedro aqui. Tudo bem, gente? Você tirou a barba, tá menos parecido com o Dom Pedro original agora. Tá inspirado da barba? Tudo E bem, aí, como é que estão as coisas? O pessoal gostou, assim, teve um pouco de crítica em relação ao discurso que a gente fez, mas ao mesmo tempo também teve interesse em saber o que é. Eu acho que já é um bom começo. E eu falei, né, eu já estive do lado de lá, com dúvidas e sem informações a respeito do que é monarquia, do que é o sistema. E eu acho que essa ignorância, ela vem muito de como nós fomos educados. Né? Eu me lembro de como eu fui educada a respeito do período monárquico, né, no Brasil. Então a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente se coloca nessa se coloca, exatamente, e buscar informação, né? O que você teria a dizer para os seguidores do Nas Ruas? Eu acho que o principal que a gente busca seria uma forma da família representar o que o Brasil tem de melhor.
Hoje nós temos representantes que não nos representam, de fato, né? A gente vê tudo que acontece em Brasília. E ainda assim se mantém firme Então em acho nossos que corações. o que é importante seria nós, a família, nos colocarmos sempre à disposição dos brasileiros para que a gente seja aí uma linha de defesa entre o governo e o povo brasileiro. Acho que isso é o principal, é isso que o regime monárquico representa, na verdade. Sempre a linha de defesa do povo com relação à burocracia e ao governo. Então acho que o principal seria esse poder moderador e ter essa garantia de que se algo acontecesse, a gente teria os monarcas para poder nos proteger, né? De geração a geração, pelos altos ideais e lutas, e além disso você tem uma representatividade muito mais forte, porque você tem uma quantidade de poder, você tem uma pessoa que de fato é um chefe de Estado, é uma pessoa que vai representar o Brasil da melhor forma possível, não tem interesse pessoal. Seu ideal, o ideal vai ser sempre uma defesa da pátria, uma defesa do povo. Acho que isso é o principal que o monarca tem para oferecer aí para o país. Com certeza. Eu fiz um artigo, depois eu te passo para você namorar. Publiquei à meia-noite. Como é você aqui hoje? Bom, né? Vamos ver se eu consigo falar com o Luiz também. O pessoal que está vivo quer dar uma palavrinha com ele. Vamos lá ver se eu consigo. A senhora deixaria eu entrevistá-lo ao vivo, rapidinho? Obrigada. Luiz, tudo bem? A gente está aqui com o pessoal que reagiu de uma maneira natural, né, diante do que a gente falou aqui hoje. É a primeira vez que eu falo sobre monarquia assim, de uma maneira aberta. E você como cientista político, eu acho que antes de ser Luiz Felipe de Orlins e Bragança, o Luiz Felipe é cientista político. Então ele entende dessas questões das formações dos poderes e como seria uma formação de poder, tanto parlamentarista quanto monárquico parlamentarista. Você conseguiria explicar para o pessoal em poucas palavras? Você quer na sombra? Vamos na sombra? Vamos na sombra. Tá difícil esse sol, tá forte. É do poder moderador, Em poucas palavras, para o pessoal entender, quais seriam as benesses, né? As coisas boas que viriam com essa divisão de poderes e com o chefe de Estado monarca? Olha, a chave aqui é a estabilidade política. Nós não temos estabilidade política, então o que acontece é que, como temos muita intervenção com muita frequência, a poupança do povo brasileiro, ela está em risco a cada eleição. A cada eleição pode vir um Collor, ou pode vir um Lula, que vai ou estatizar tudo, ou vai roubar a poupança do povo, ou vai fazer função social da propriedade, enfim. Nós não temos aí um sistema jurídico estável e também não temos uma distribuição de poderes bem fragmentada. Precisamos fragmentar mais ainda os poderes políticos. Por quê? Porque se você concentra demais poder, que é o caso do presidencialismo, quando você concentra demais, você atrai grandes grupos de interesse, atrai cobiça de grandes grupos de interesse, seja cobiça política ou cobiça econômica. Então temos que fragmentar o poder. E na monarquia parlamentarista, você é fragmentado esse poder. Claro, dá para replicar isso também num parlamentarismo republicano, sim. Claro, agora entra na distinção entre um parlamentarismo republicano e um parlamentarismo monárquico. Na questão monárquica, que nós estamos propondo aqui, é que nem seja remunerado, não seja uma coisa partidária e seja remunerado. Já o republicano seria um parlamentarismo com um chefe de Estado, possivelmente partidário. E claro que também não seria tão estável quanto seria numa questão monárquica. Isso é uma decisão que a gente vai tomar mais tarde. Mas de qualquer maneira, o movimento aqui é um movimento civil, é um movimento de resgate de valores, resgate de pilares fundamentais da nossa grande civilização que se chamou Brasil. Desde a proclamação de república, que esses valores têm sido lentamente afundados em mentiras, afundado em narrativas, e estamos então resgatando essas verdades fundamentais. E dessas verdades fundamentais teremos um Brasil contribuindo com a humanidade, um Brasil que representa, que vai dar orgulho a todos nós. E eu acho que o grande desafio aqui, todos nós, eu, o Carla, todos os ativistas, é tornar o nosso sistema de governo um motivo de orgulho de todo brasileiro. Imagina você ter orgulho do sistema brasileiro. É isso que a gente está fazendo aqui. E você falou uma coisa interessante, é ótimo, né? Ela ter vindo pra cá justo agora. Uma gente boa veio dançar aqui bem na nossa frente.
Muita gente falou aqui que seria mais caro manter uma monarquia do que um presidente. E é um engano isso, né? Porque a gente paga o salário de todos os ex-presidentes do Brasil. Sarney continua recebendo o salário de presidente, a Dilma, o Lula, o Collor, etc. Então tem toda uma... Deixa eu sair daqui. Tem todo um custo, gente, que a gente mantém, e o Palácio do Planalto hoje, ele custa, acho que, quantas vezes mais o que gasta a Rainha Elizabeth na Inglaterra, por exemplo? Quando você soma todos, já um presidente já gasta mais, então se você soma todos os presidentes que a gente ainda mantém, é algumas vezes mais. Então isso aqui é uma das coisas, eu acho que temos que resgatar o serviço público civil não remunerado. Existia isso nas grandes civilizações, alguns países ainda têm isso. Temos aí várias pessoas da terceira idade que já estão aposentadas, poderiam contribuir para a coisa pública, não precisariam ser remunerados. E isso que é como a gente vê a questão monárquica também, uma função cívica, é uma função de olhar, ok, precisamos de um representante da sociedade, de fato, olhando para a sociedade sem a questão partidária, sem a questão ideológica, para proteger a sociedade, proteger a nossa nação. É isso que nos dá a estabilidade para que a gente possa disso criar uma grande civilização. O pessoal do Brasil Paralelo fez um relato interessante sobre essa história, né? De como caiu a República, e tem vários relatos de como também foi a monarquia. Eu acho que vale a pena, para quem não sabe, para quem está com preconceito, começar a estudar um pouco, porque a gente foi muito mal orientado na escola. Nós fomos treinados e doutrinados por professores esquerdistas que queriam que você pensasse exatamente como você está pensando, os que estão aí criticando. Então, antes de criticar esse modelo, como eu critiquei lá no começo, e eu fui covarde por criticar durante muito tempo sem procurar saber, procure saber, né? Um serviço público não remunerado, de pessoas que estão preocupadas com a pátria, que não estão preocupadas com a próxima eleição, mas sim com a próxima geração. E eu acho que a gente tem aqui uma grande chance de discutir novos modelos de uma forma aberta, tranquila, enfim, e sem muita radicalismo, né, Luiz? Eu acho que o essencial é a gente resgatar os valores antes, porque aí desses valores, permeando os eleitores, a gente vai começar a escolher pessoas do bem que vão tomar decisões em prol de fortificar e proteger esses valores. Então temos aí uma guerra entre os nossos valores fundamentais e esses valores artificiais que vieram durante o século XX, com ideologias que foram impostas durante o século XX. Então vamos resgatar esses valores primeiro, mais tarde, quando tiver uma conscientização muito ampla desses nossos valores, tomamos uma decisão sim, com mais consciência, com menos proselitismo necessário, vai ser uma coisa natural. Então a gente está muito confiante nessa naturalidade de processo. Então é isso, a gente aqui está um movimento civil, é pela liberdade. Essa bandeira foi a primeira bandeira do Brasil soberano e livre. Então vamos respeitar ela com essa missão. É isso aí, pessoal. Bom, a gente vai continuar aqui na Paulista. Eu vou provavelmente cobrir a manifestação da intervenção que vai acontecer daqui a pouco. E aí a gente volta a conversar, pessoal. A gente vai falar muito sobre esse assunto ainda.